E eu quero nessa noite pedir para vocês, por gentileza, fiquem de pé mais uma vez, uma salva de palmas para a Tami e deixa ela começar a fazer a festa. Extraordinária noite para todos vocês. É uma alegria estar aqui e eu sou muito grata pela presença de cada um de vocês. Eu sou Tami Sakaguchi e eu quero começar perguntando para vocês: como seria ter 4 horas a mais no seu dia? Maravilhoso? O que você faria? Dormir. 4 atendimentos. O que mais? Curtir a família. O que mais? Quem iria para a academia? Quem iria fazer terapia? Não? Seria maravilhoso, né? Mas antes de ensinar para vocês como ter 4 horas a mais, eu quero contar uma história aqui. Essa é minha mãe. E eu vou me segurar aqui para não me emocionar. É a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida. Obrigada, mãe, por estar aqui. Ela trabalhou praticamente até o dia que eu nasci. Com barrigão, pegava ônibus, pegava trem. Logo depois que eu nasci, voltou a trabalhar. Quando eu estava com 3 anos de idade, ela foi morar no Japão, junto com meu pai, comigo, em busca de uma vida melhor para nós, para nossa família. E foi muito desafiador para ela, afinal de contas, ela não tinha rede de apoio lá. Era um país completamente estranho, ela não falava a língua e a cultura era extremamente diferente e, infelizmente, era um país extremamente preconceituoso. Mas ela fez o que ela podia fazer e ela deu o melhor. E eu entendi que amor é isso, é fazer o que tem que ser feito. E eu tive muito orgulho disso. E com ela eu aprendi a fazer o que tem que ser feito. Ela sobreviveu a isso. Só que a vida veio e me deu um presente inesperado. Mas antes desse presente, a minha mãe sempre me falava: filha, você é muito guerreira. E com muita honra, eu sempre admirei isso em mim. E eu interpretava que era assim que a vida tinha que ser. E então veio esse presente inesperado da vida, né? Que foi o pior presente, mas ao mesmo tempo o melhor presente que eu pude receber. Que é um burnout. A depressão, crises de ansiedade, vontade de sumir do mundo, vontade de morrer, que eu sentia, uma exaustão terrível. E eu me perguntava, de onde que vem isso? Meu Deus, eu tenho de tudo. Da onde vem isso? E eu me sentia muito ingrata. Só que então eu entendi uma coisa. O meu burnout não aconteceu na vida adulta. Já era uma herança sistêmica. Porque eu aprendi com a minha mãe a ser esforçada. E ela aprendeu com a mãe dela. Que aprendeu com a mãe dela. Mas então, eu percebi que, no fundo, eu estava honrando ela por excesso de amor. Eu falo que foi um presente maravilhoso para mim, porque me fez reconstruir muita coisa. Me fez entender que eu estava totalmente fora do meu eixo. E com muita amorosidade, eu precisei desconstruir todos os meus conceitos sobre produtividade, sobre sucesso e sobre alta performance. Porque eu achava que eu tinha que ser assim, que eu tinha que ser assado, que eu tinha que trabalhar dessa forma. Então, eu reconstruí. E hoje, sendo mentora de desenvolvimento humano, eu tenho uma missão. E essa missão é
ajudar pessoas, empresários, a crescerem no negócio deles, a evoluir e, principalmente, evitando exaustão, evitando ansiedade, burnout, divórcios, crises, depressão, porque a gente não precisa passar por isso. Ao longo desses 7 anos, eu ressignifiquei muita coisa. E hoje eu interpretei que é a minha missão de vida e que Deus não me mandou um burnout à toa. É a minha missão de vida guiar as pessoas por um caminho de equilíbrio. E agora sim, eu compartilho com vocês os 3 passos para você ganhar 4 horas no seu dia. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, já dizia Leonardo da Vinci. Então, por que é tão difícil fazer o simples? Vocês já pararam para pensar nisso? O que eu estou complicando para me sentir competente? O que eu percebi? Que a nossa produtividade tem muita conexão com as nossas emoções. E aí, a primeira lição que eu deixo para vocês é: faça o simples bem executado. Muitas vezes a gente não faz o simples porque a gente quer provar algo para alguém, sendo que o simples é o que resolve, é o que funciona. Faz sentido para vocês? Eu vou compartilhar aqui uma social media que eu contratei. Eu deixei bem claro para ela: eu quero as artes assim, aqui estão as fotos, aqui está o texto. O que aconteceu? Ela queria muito provar para mim que ela era boa. Ela complicou as coisas. Ela fez um template, cada hora ela fazia um template diferente. Ela pegava textos no ChatGPT. Eu tinha mandado um acervo de fotos para ela, afinal de contas já estava pronto. O que ela fez? Ela entrou em todos os meus vídeos e ficava dando print dos meus vídeos para usar nas artes. O que isso gerou? Um trabalho enorme. E qual que foi o resultado disso? Eu não aprovava as artes, porque não era aquilo que eu queria. Gerou uma frustração nela, porque ela teve um trabalhão, e gerava uma frustração em mim, porque, afinal de contas, eu estava pagando alguém para me dar mais tempo. E ela estava fazendo exatamente o contrário, porque toda vez que eu tinha que dar um feedback para ela, consumia mais do meu tempo. Então, o que eu percebi? Que o simples bem executado é o que funciona. Quantas vezes você deixou de fazer um post porque não ficou bom o suficiente? Né? Quantas vezes você podia ter feito uma apresentação em 30 minutos e levou 3 horas? E por quê? Porque quer complicar as coisas, quer trazer complexo, porque talvez na nossa cabeça o complexo, o que levou tempo, é o que dá resultado ou o que vale a pena. Será mesmo? Eu estou aqui para mostrar para vocês que não. Tá? Que emoção que está guiando o uso do seu tempo? Olha só. Muitas vezes a gente faz algumas coisas no piloto automático e nem se dá conta que quem está guiando são as nossas emoções. Então, primeiro ponto. Quem aqui já identificou ladrões de tempo e energia? Onde o emocional não está resolvido, o tempo é desperdiçado. Como assim? Vou entrar mais detalhes. Perfeccionismo. Quantas vezes ele rouba o teu tempo? Porque você quer evitar o erro. E você precisa refazer, revisar, postergar, procrastinar. Olha como isso toma tempo. E detalhe, tá? Perfeccionismo é diferente de excelência. O perfeccionismo ele é intangível e utópico. Já a excelência é tangível. Ou necessidade de aprovação. Quantos sims você fala quando você, no fundo, está querendo falar não? Né? Quando você aceita demandas,
que não fazia sentido. Controle de excesso. Às vezes você precisa delegar. Muitas vezes você vai precisar delegar e abrir mão desse controle, né? E quando você quer refazer o trabalho dos outros, revisar tudo, quanto tempo isso leva? Outro ponto aqui, ó, distração emocional. Isso eu percebo demais. Eu estou com uma dor, eu estou com incômodo, eu não olho para isso. O que eu faço? Eu me distraio. Vou para o feed, fico rolando o feed, né? Fico checando mensagem toda hora. E aí, o que acontece? Eu fujo das tarefas essenciais. Estas que vão me levar para o próximo patamar. Concordam? Falta de decisão. Puxa, isso aqui é terrível. Quantas vezes você precisa tomar uma decisão que isso que vai te levar adiante e procrastina, pensa demais e não faz, não dá o próximo passo. E medo da rejeição e do abandono. Isso aqui faz você aceitar muita tarefa que não precisava, né? E aí, o que acontece? Era o que acontecia comigo. Eu confundia responsabilidade com sobrecarga. E aí, o que acontece? Tudo vira urgência. E nem tudo é urgente. Qual desses rouba a sua energia, o seu tempo? Vocês mapearam? Show. Isso me aproxima ou me afasta do futuro que eu quero? Gente, tira uma foto disso aqui, tá? Crie o hábito de se perguntar sempre: isso me afasta ou isso me aproxima do futuro que eu quero? E isso vai ser uma bússola na vida de vocês. Então, o que acontece? A gente precisa criar rituais para retornar para o nosso eixo. Então, quando a gente fica no piloto automático, a gente não tem discernimento mais do que é importante, do que é relevante ou do que é trivial. Entende? Então, crie rituais e processos claros para você tomar decisões. Para quê? Para você ter clareza das suas prioridades e seus valores. Né? Eu era uma pessoa que falava assim, não, saúde é um valor para mim. Mas eu não tinha tempo de ir no médico. Estou sendo coerente? Não, estou sendo incoerente. Entende? Se saúde é um valor para mim, eu preciso abrir espaço na minha agenda para ir no médico, fazer academia e comer saudável. Certo? Tem gente que fala assim para mim, família é um valor para mim, mas eu trabalho 16 horas e quando eu chego em casa eu fico no celular. E deixo a minha filha assistindo tela. Isso é coerência? Não. Só que qual que é o problema disso? As pessoas estão no modo zumbi. E aí o que precisa fazer? Sem ritual, a rotina te engole. Aqui, 3 sugestões, tá? Que eu aplico muito na minha vida. Meditação, pausas conscientes, é o tal do mindfulness. Eu faço uma pausa, tomo uma água, tomo um café, um chá, em estado de presença. E download da mente. Quem aqui tem o costume de fazer download da mente? Anotar tudo que está passando na cabeça, todas as tarefas. Só 3? Então, tirem foto desse slide também, gente, que já fica aqui a sugestão para vocês fazerem, tá? E me marquem também, por favor. E eu quero contar aqui a história da Ana e do João. Eles são conhecidos meus, ambos eram CLT, foram desligados da empresa, pegaram todas as economias e acreditaram num sonho de empreender. Só que qual que era o problema disso? Eles não tinham mentalidade empreendedora. Até então, ok. O Caio está aqui para isso, não é? Só que, várias vezes, eles se negavam a aceitar ajuda. Eles não quiseram participar de nenhum grupo de networking.
Eu várias vezes ofereci minha mentoria, que é uma mentoria de desenvolvimento humano para negócios. E o que eles falavam para mim? Não, a gente não precisa disso. Não, a gente já sabe o que tem que fazer. Ó, seguinte, mês que vem a gente já vai contratar uma agência de marketing que vai resolver nossos problemas. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, a empresa faliu. Eles perderam todas as economias. E o casamento deles não resistiu. E eles se divorciaram. E essa história da Ana e do João, infelizmente eu vejo essa história se repetir com outros casais. Mas o problema, sabe o que é? É a arrogância, é o ego, de não pedir ajuda, sendo que é isso que pode te levar para o próximo patamar. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito, muito, muito chateada quando eu percebi todo esse movimento deles. E exatamente para que vocês também não passem por isso, eu assumi essa palestrante que vos fala, para trazer essa mensagem e levar cada vez mais consciência. Tá? E aí fica aqui o meu convite para vocês darem o próximo passo, que é o meu Instagram. Eu compartilho conteúdo sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, autoliderança principalmente. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo, vai ser um prazer conversar com vocês. E eu quero deixar aqui também um recado. Se você não priorizar a sua vida, alguém fará isso por você. Mas não do jeito bom. A vida é muito mais do que você pagar contas, do que você ficar andando em círculos, do que você ficar só olhando demandas. Você é uma centelha divina. Você veio aqui para desfrutar de tudo que tem de abundante, de belo, de maravilhoso. Você veio aqui para ter relacionamentos que te nutram e, principalmente, desfrutar de experiências que façam com que você se sinta vivo, que faça com que essa vida seja vivida e que vale a pena viver. Então, o convite que eu deixo para vocês é: tomem a rédea da vida de vocês, porque vocês são a prioridade. Nem tudo é urgente, nem tudo é prioridade. O que é prioridade, o que é urgente? É a felicidade de vocês e a felicidade das pessoas que vocês amam. Muito obrigada.